Olá, bom dia a todos. A ministra da Agricultura começou uma viagem pelo Nordeste. Ela vai percorrer 4 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Essa viagem vai até o próximo domingo. A ministra quer conhecer de perto os projetos que têm apoio do MAPA na região. A viagem faz parte do plano de ação do Ministério da Agricultura para o Nordeste, voltado à geração de emprego e renda. E a ministra voltou a defender que os índios possam produzir em larga escala. A ministra disse que é possível mudar a legislação para que os indígenas, os agricultores indígenas, possam, ao mesmo tempo, ter lucro com a agricultura e preservar suas tradições e suas culturas. Tereza Cristina reforçou que os indígenas merecem o mesmo apoio do governo para o plantio dado aos demais produtores rurais. A ministra disse ainda que a FUNAI deve trabalhar com um novo olhar, cuidando dos direitos indígenas. E começou a primeira etapa de fiscalização de armazéns pela Conab. A companhia inspeciona as condições de armazenagem dos produtos estocados em unidades armazenadoras próprias e de terceiros. Ao todo vão ser visitados 52 armazéns em 4 estados. São 706 mil toneladas de produtos como feijão, milho e trigo. São essas as informações dessa sexta, direto aqui da capital federal. Um ótimo fim de semana a todos. Catarina Martorelli para o SBA. Pecuaristas de Mato Grosso pagam a carga tributária mais alta do país. O Valdir Pacheco tem mais informações. Um levantamento realizado pelo Instituto Mato Grossense da Carne, IMAC, em janeiro, apontou que 20% de toda a carne exportada pelo Brasil no ano passado saiu de Mato Grosso, que é o segundo estado exportador de carne, ficando atrás somente de São Paulo. No Brasil, o segmento movimentou com a exportação de carne bovina fresca, resfriada e congelada cerca de 5 bilhões 413 milhões de dólares, sendo deste montante 1 bilhão 119 milhões de dólares são oriundos de Mato Grosso. Segundo a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Crimate, no estado houve um aumento de 8,99% nos abates de 2018 e 2017, saindo de 4,96 milhões para 5,40 milhões de cabeças abatidas. Apesar dos números expressivos, o pecuarista que fornece o boi aos frigoríficos deixa aos cofres públicos, em média, 63,40% do lucro de um animal. Os pecuaristas pagam as taxas da Guia de Transporte Animal, GTA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Bovinicultura, FABOV, e o Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso, FESA, além da carga de tributos indiretos impostos pelo Imposto de Circulação de Mercadoria ICMS da energia, dos equipamentos e dos materiais de consumo. Em janeiro, o governo estadual editou o novo FETAB, unificando 1 e 2, gerando o valor de R$ 41,70 a ser pago pelo produtor. Nos anos anteriores, eram R$ 31,58. O FETAB 1, R$ 15,79 e o FETAB 2, R$ 15,79. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A abertura oficial da colheita da uva no Rio Grande do Sul acontece nesse fim de semana em Vacaria, nos campos de cima da serra. Annelise Nicolodi fala um pouco mais sobre isso para a gente. O ato oficial de abertura da colheita da uva no estado do Rio Grande do Sul será realizado pela primeira vez em Vacaria. O evento está marcado para as 4 horas da tarde deste sábado, na Vinícola Campestre. Estão previstas as participações do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do secretário estadual de Agricultura, Covatti Filho, do presidente do Instituto Brasileiro do Vinho, Oscar Ló, além de prefeitos e representantes dos municípios da região. Após os pronunciamentos, as autoridades darão início simbolicamente à colheita da uva no Rio Grande do Sul. A abertura da vindima integra o calendário de eventos do governo do estado, instituído por decreto, e segue um rodízio entre as regiões vitivinícolas do estado. Os 11 municípios que integram a região dos Campos de Cima da Serra produziram 28 milhões de quilos de uvas, destinadas à elaboração de vinhos, espumantes e sucos na última safra. De acordo com estimativas do Ibravin e da Comissão Interestadual da Uva, neste ano deverão ser colhidos no Rio Grande do Sul um volume 20% menor em relação ao produzido em 2018, quando a safra foi de 663 milhões de quilos.
O estado do Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 90% da produção de uvas destinadas ao processamento de vinhos, espumantes e sucos, e também por aproximadamente 90% da elaboração de produtos vinícolas no Brasil. Também neste sábado, às 2h30 da tarde, acontece a abertura oficial da colheita da maçã no município de Monte Alegre dos Campos, no pomar José Soso. A estimativa da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã é de uma produção entre 450 mil e 470 mil toneladas, volume levemente superior ao do ano passado. O destaque é para a qualidade da fruta, mais lisa, brilhante e maior do que a safra passada. A desmama precoce é uma antecipação da idade à desmama. Ocorre geralmente entre 90 e 120 dias de idade. O principal objetivo é o aumento das taxas de concepção do rebanho durante a estação de monta. A repórter Kylie Rodrigues vai trazer mais informações sobre este assunto no quadro Tecnologia e Produção. A desmama precoce é uma ferramenta que deve ser aplicada especificamente em condições onde é preciso fazer ajustes para aumentar a taxa de reprodução. Não deve ser feita todos os anos, como uma regra. Digamos que você tenha na propriedade uma questão de seca no ano anterior, as vacas emagreceram muito e deram a cria em um estado corporal abaixo do que aquilo que você precisava, isso vai levar a uma taxa de concepção muito baixa. Então, você pode usar a desmama precoce como uma estratégia, não definitivamente como um plano que você vai aplicar todo ano. A Embrapa tem publicações explicando passo a passo do processo de uma desmama. O material é encontrado na busca do próprio site da instituição. Ao separar o bezerro da mãe, é necessário levar o animal para um pasto de boa qualidade, de porte pequeno. O bezerro tem que aprender a ficar longe da mãe, consumir ração. Uma nova rotina é inserida nesta etapa. E ele tem que ser suprido com um suplemento de boa qualidade, porque na realidade ele vai deixar de se alimentar com leite, né? Então, é importante que você observe esse lote desses bezerros, nesse pasto, pelo menos 2 vezes por dia. Leve esses animais, aglomerem ele no coxo, para que eles aprendam. Se eles vêm recebendo creep feeding, ele é um animal mais fácil de pegar a ração. Colocar vacas madrinhas com os bezerros é indicado. Nesta fase, o ideal é que o animal coma em torno de 1% do seu peso vivo. Este lote é um exemplo ideal da desmama precoce. Os animais estão com 120 dias. Estão com estado corporal bom, o que é importante no processo. Esse bezerro desmamado precocemente, no futuro, ele vai ser um boi diferenciado? O frigorífico analisa isso? É uma pergunta muito importante, porque todas as pessoas têm essa dúvida. Por quê? Quando você desmama o bezerro antecipadamente, né, esse bezerro deixa de ter a alimentação líquida do leite e passa a ter uma alimentação concentrada e volumosa, ou seja, do pasto e da ração. Esse bezerro ele é provocado a desenvolver mais rapidamente o trato digestivo dele. Então ele fica um bezerro com uma conformação diferente, ele fica mais barrigudo, ele fica com menos massa muscular do que aquele da desmama convencional. Mas todos os trabalhos que nós fizemos acompanhando durante 5 anos animais de desmama precoce até o abate, nós não tivemos diferença nenhuma. E acrescento ainda um detalhe, esses animais, por desenvolverem um trato digestivo nessa fase anterior, quando eles vão à seca, eles estão mais adaptados e a maioria dos lotes, eles inclusive passam o lote dos animais da desmama convencional, se na desmama convencional também não for dada uma atenção especial. Então não há prejuízo nenhum, inclusive o acabamento, o peso, todos os dados são semelhantes, inclusive com alguns dados até mostrando superioridade. Kylie Rodrigues para o SBA. Quem quer ganhar dinheiro em pecuária tem alguns caminhos a percorrer que podem auxiliar muito bem nessa conquista. Um deles, talvez o mais importante, é a tecnologia. Produtos que antecipem os ganhos com
com, por exemplo, os que a Matsuda desenvolveu para gerar mais precocidade, tanto sexual quanto em acabamento de fêmeas jovens. É o que você vai ver agora nessa matéria que mostra um pouco dos suplementos denominados Vita Novilha Matsuda e também o Fos Prime Matsuda. Tecnologia a serviço da produtividade. Quando uma empresa como a Matsuda coloca no mercado um produto, é para que o pecuarista ganhe dinheiro na sua atividade. É assim com 2 suplementos que auxiliam na antecipação dos ganhos com novilhas desafiadas para a reprodução superprecoce e mesmo para as que não conseguiram formar o plantel de matrizes, por exemplo, desta fazenda, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Por isso, os galpões da propriedade guardam um bom estoque de Vita Novilha e Fos Prime da Matsuda. Um ajuda a dar score para jovens fêmeas que entram em estação de monta com 4 manejos de IATF. O outro potencializa a terminação, também mais cedo, das novilhas que não emprenharam após a última chance. Cada vez mais a Matsuda vem aí olhando para todas as categorias e fornecendo vários produtos dentro de cada categoria. Para quê? Para que possa ter o aproveitamento máximo em cada categoria animal, ou seja, você fornecer uma nutrição direcionada às exigências daquela categoria. Quando a gente tem um direcionamento de um projeto feito para cada categoria, você fornecer um produto, com certeza você vai ter um maior êxito no seu projeto, um maior êxito aí no ganho de peso, nos índices de fertilidade, como aqui na reprodução. Genética é a primeira tecnologia que tem que ser bem empregada para garantir bons índices em qualquer tipo de sistema reprodutivo, como o dessas novilhas aqui, que venceram o desafio da superprecocidade. E logo em seguida entra o da nutrição, que tem que ser utilizada com bastante inteligência para garantir que elas ganhem score e estejam em condições de se tornar mães tão cedo. Essa tecnologia ajudou a fazenda a alcançar 74% de prenhez nas suas novilhas em primeira inseminação, que chegaram aqui logo após a desmama e já foram recriadas com um produto específico para a sua idade. Um retorno considerável, que vai se dar também nas que escaparam da prenhez e acabaram ganhando essa carcaçona robusta no pasto com suplementação. Tudo porque cada produto tem a sua finalidade. Período que ela foi da recria até as que tiveram concepção aí de uma prenhez, era uma nutrição, a gente fez com o Vita Novilha, na realidade, específico para essa categoria e também para que ela possa expressar todo o seu potencial reprodutivo, a fertilidade desses animais aí, e conseguir índices interessantes, como a gente teve aqui nessa propriedade. E após isso, o Fos Prime é específico para a parte de engorda e terminação, onde a gente vai fazer com que esses minerais aí venham desencadear um bom acabamento de carcaça, um bom ganho de peso, um excelente ganho de peso no período chuvoso agora e uma maior eficiência desse capim também, um aproveitamento do capim, onde a gente tem toda a microbiota ruminal aí com uma condição diferenciada para que possa haver aí uma aceleração no aproveitamento desse capim, na digestibilidade do capim e, consequentemente, no maior ganho de peso, numa melhor terminação também. Um pacote completo de tecnologias diferentes, mas com um objetivo comum: o da produtividade. A decisão do ministro do STF, Luiz Fux, de deixar para o Pleno decidir as ações que questionam o tabelamento do frete não agradou o setor agropecuário nem os caminhoneiros. A polêmica parece que não vai acabar tão cedo. E a Catarina Martorelli acompanha tudo isso de Brasília, aqui para o Bom Dia. A decisão do ministro de suspender todos os processos na Justiça sobre o tabelamento do frete frustrou o setor agropecuário, que aguarda desde o ano passado por uma decisão definitiva. Na verdade, ele está sendo coerente, né, com aquilo que ele fez. Ou seja, ele não decidiu. Como ele não decidiu, se ele deixa que todas as liminares continuem andando, é como se ele estivesse anulando a lei.
Então ele está antecipando a decisão dele. Apesar de não decidir pela constitucionalidade ou não da lei, Fux manteve a multa aplicada a quem não cumprir os preços mínimos, o que incomodou ainda mais o setor, que só acumula despesas desde que o tabelamento foi instituído. Muitas empresas, inclusive, investiram pesado em frotas próprias para diminuir os impactos. É mais uma vez uma derrota para o setor produtivo, né? Porque nós esperávamos que o ministro Fux tomasse a decisão no momento adequado de declarar constitucional ou inconstitucional a lei. E não ficar empurrando com a barriga igual ele fez. Os transportadores autônomos também não estão nada satisfeitos. Eles têm se reunido para discutir o frete. São a favor da tabela, mas contra o frete retorno. Alegam que os custos da ida são os mesmos da volta. Catarina Martorelli, para o SBA.